Eita glória, até em inglês está falando o computador aqui. Jesus santo e fiel. Meus irmãos, vamos fazer a nossa oração então? Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos. Agora, Senhor, estamos diante da Tua palavra, que é fiel, que é justa e que é verdadeira, Senhor, que direciona, que lapida, que transforma, Senhor, que esmiuça, Senhor, que revigora, que renova, que restaura, que restitui, que constitui, Senhor. Estamos diante desta palavra, Senhor, que não falha. Que esta palavra, Senhor, venha alcançar ao meu coração, Senhor, em primeiro lugar, se for, Senhor, de tua vontade, eu peço, Senhor, que a tua misericórdia esteja sobre a minha vida, Senhor, para ser uma ferramenta, Senhor, neste momento, para os meus irmãos, que o Senhor possa, Pai querido, fazer de mim, pela tua misericórdia e graça, um canal, Senhor, de bênção, que os meus irmãos, Senhor, possam sentir a tua presença, o teu Espírito e a tua graça, Senhor, e serem, Pai querido, abençoados pelo teu Espírito Santo, através desta palavra poderosa, que é bússola para a nossa caminhada, na certeza de que o Senhor está em nosso meio, visitando a cada vida, a cada casa, Senhor, e a cada coração. Nós te glorificamos para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Bendito é o Senhor dos exércitos. Amém. Irmãos, Deus colocou no meu coração um tema, né, uma meditação, e nós vamos falar um pouquinho sobre a autoridade do Mestre Jesus Cristo. Aleluias! A autoridade do Mestre Jesus Cristo. Nós vamos estar meditando aí volta e meia, entre o capítulo 7, 8 e 9 de Mateus, porque Mateus deixou relatado aí muitos, mas muitos milagres consecutivos, o poder do Senhor Jesus Cristo sendo aí relatado por Mateus, e é lógico, sempre tem um objetivo, né? Não foi escrita, a Bíblia não foi escrita, as passagens não foram escritas simplesmente por escrever, mas tem um objetivo de passar primeiro para os judeus da época que Jesus era o Cristo, que ele era o rei, que ele tinha autoridade, e também para nós nos lembrarmos de quem Jesus é, né? Não é de quem Jesus foi, porque Jesus está vivo. Aleluias! Ele continua vivo, ele continua operando milagres e maravilhas. Então, o escritor diz, né? Vamos trazer à memória o que nos dá esperança, né? Então, a palavra de Deus, trazer à memória a palavra de Deus, os sinais do Senhor Jesus Cristo, para dizer, ele operou ontem, Hebreus 13:8 diz isso, né? Ele operou ontem, opera hoje e será eternamente, ou vai operar eternamente. Ele é o mesmo, ele não mudou, ele continua trabalhando em nossas vidas. Então, eu peço que você abra aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8. Já de início, no capítulo 8, duas situações. Nós vamos ler o verso 2, 3, 8 e 9. Mateus, capítulo de número 8. Evangelho do Senhor Jesus, o evangelho não é de Mateus, é de Jesus, segundo escreveu Mateus. Mateus, capítulo 8, verso de número 2. Quem achou, diga, tô indo para o céu. Quem não achou, diga, tô indo também, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Todo mundo vai para o céu, não é porque não achou o versículo que não vai, né? Então, Mateus capítulo 8, verso 2, diz assim: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E verso 8 agora, irmãos. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele faz. Eita glória! Aleluias!
Primeiro, irmãos, eu quero destacar aqui 3 tipos de autoridade que havia em Jesus. Era só isso que havia em Jesus? Não, ele era completo, ele é completo, né? Mas eu quero destacar 3 autoridades que são visíveis aqui nesses textos aonde nós estaremos discutindo no decorrer deste culto. O primeiro deles é autoridade para ensinar. Eu gostaria que você olhasse aí no capítulo 7 de Mateus, no verso de número 29, vai dizer: porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. A primeira autoridade de Jesus que eu quero destacar aqui é de ensinar. Jesus, ele dedicou seu tempo para ensinar. O ensino está ligado à doutrina, a discipulado. São palavras que estão ligadas. Ensino, doutrina, discipulado estão ligados por quê? Porque é ganhar tempo com alguém. É dedicar tempo para alguém. Para transmitir ou para embutir na outra pessoa aquilo que está em você, aquilo que você tem. É trazer a mesma característica. Quando estamos em comunidade, somos ensinados, doutrinados pela palavra de Deus, a falarmos a mesma coisa, a pensarmos da mesma forma. Isso não é porque o pastor quer, porque o líder quer, mas propriamente porque a Bíblia nos ensina assim. Lembra Paulo enviando ali a carta à igreja de Corinto, a primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 1, e ele fala: olha, irmãos, eu rogo a vocês que vocês falem a mesma coisa, que tenham o mesmo sentimento. Eu peço a vocês, meus irmãos, que vocês tenham em seus corações, em sua mente, a mesma visão, o mesmo pensamento, falem, né, e se portem da mesma forma. Então, Jesus, ele vai escolher 12 discípulos e ele vai ensinar esses discípulos, mas não só os discípulos, como a multidão, segundo nos relata Mateus capítulo 7, verso de número 29. Aquele povo fala assim: mas este homem, ele ensina com autoridade. Ele não é apenas um contador de história. Nós sentimos algo diferente nesse Jesus. Aleluia, oh, glórias a Deus. Nós sentimos algo diferente. É importante lembrar, irmãos, que aqui Mateus, no capítulo 7, no versículo de número 28 e 29, é o término do Sermão da Montanha. Esses dias atrás, estava falando aqui com a igreja de Berna, e nós falávamos: olha, você quer entender os mandamentos e a direção de Jesus? Vai para o Sermão do Monte, do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Você vai ver qual que é a direção que Jesus está dando para o seu e para o meu coração. A direção que Jesus está trazendo para nós. E é ensinamento. Mas não é um ensinamento qualquer, é um ensinamento com autoridade. Observe aí no verso 28, o que aquele povo dizia. E aconteceu que, de Mateus 7, e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, ou de sua doutrina. Se admirou, porquanto os ensinava com autoridade. Jesus ali naquele monte ressaltado ali para poder ter um certo campo de divisão na sua eloquência, na sua forma de falar, mas pelo poder do Espírito de Deus, ele ensinando e direcionando aquela multidão, aquele povo sentia a diferença em Jesus. Ou é quase impossível não ter uma comparação, irmãos, entre Jesus e os mestres da época. Na verdade, a exposição de vários assuntos não era novidade para os ouvintes. Muitas coisas do que Jesus falava não era novidade para eles. E aonde estava a diferença, então, pastor? Na forma como Jesus falava. Que Jesus tinha a capacidade, irmãos, de, na simplicidade, transmitir verdades profundas, ao qual aquele povo ia sendo liberto dos cativeiros que eles viviam, cativeiros mentais,
espirituais, cativeiros físicos, eles iam sendo libertos através da pregação da libertação, da liberdade. O próprio Jesus se apresentando dessa forma. Os assuntos não eram novidades para aqueles ouvintes, porém a forma convicta, categórica e ungida fazia toda a diferença. Além disso, há outras características do Senhor Jesus que também lhe conferia autoridade, ou seja, a sua conduta exemplar. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, João capítulo 8, verso de número 46. João 8, 46. Olha o que Jesus vai dizer aqui para aqueles homens. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Jesus está falando para aqueles homens ali, ó, quem de vocês pode me acusar de algum pecado? Quem de vocês pode falar para mim que eu tenho algum pecado ou que eu devo me arrepender de alguma coisa? E se eu sou uma pessoa verdadeira, se eu sou um Senhor verdadeiro, por que vocês não creem no que eu falo? Qual é o problema de vocês? É lógico, irmãos, que tinha muitas, mas muitas coisas aqui embutidas. Existiam muitos interesses pessoais no coração daqueles pseudo-mestres, aqueles falsos mestres. Então, Jesus, as palavras de Jesus, elas tinham peso, porque antes de falar, ele se comportava como Cristo. Ele se comportava como um verdadeiro homem, como um verdadeiro cidadão dos céus. Me veio aqui em memória agora a situação de João, capítulo 3, quando Nicodemos, se não me engano, João 3, veio agora aqui em lembrança, quando Nicodemos vai ter com Jesus. 2, João 3, verso 2. Quando Nicodemos vai ter escondido com Jesus. E aí diz assim, e foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é o mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Nicodemos está reconhecendo a autoridade de Jesus, mas no escondido, no particular, porque no público ele ainda, e lógico que depois aqui para frente Nicodemos vai ter uma nova visão a respeito de Cristo. Depois você vai ver ele aparecendo no capítulo 7, depois, se não me engano, lá no capítulo 19, Nicodemos aparecendo de novo, mas aí com uma outra visão a respeito de Cristo. Mas até então, no público, ele estava junto ali com os sacerdotes, com os líderes religiosos, tentando ali apagar, né, o ministério de Cristo. Mas até que em um dado momento ele vai e fala para Jesus, fala, olha, Jesus, não é só eu, não sou só eu. Todos nós sabemos que tu és o Cristo. Sabemos que tu és enviado de Deus. Porque os teus sinais já vão dando, Jesus. Já vão dando para nós a visão da autoridade que há na sua vida. Então, Jesus, quando ele falava daquilo que ele vivia. Ele trazia a realidade do que ele sabia, do que ele conhecia. Ele tinha vivência junto com as suas palavras. Logo, quando nós temos, irmãos, uma conduta correta, automaticamente as nossas palavras passam a ter um peso. Lembrando que, por si só, a palavra de Deus ela já faz efeito na vida de qualquer pessoa. Pode ser um ladrão, um assassino, pode ser o homem mais correto deste mundo. Lançou a palavra de Deus, ela tem o poder sozinha para exercer eficácia. Mas na nossa questão humana, como portadores do Evangelho, o Evangelho nos convida a sempre vivermos de forma justa e honesta. Quando ministramos a palavra de Deus, é lógico que há, irmãos, em nós uma necessidade de viver de acordo com aquilo que nós falamos, aquilo que nós pregamos. João, no capítulo 7, no verso de número 46,
João 7,46, vai dizer assim: responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Olha a autoridade e o poder na forma que Jesus se expressava. Esses servidores aqui, irmãos, era como se fossem soldados, né, que foram ali para prender Jesus, que foram para pegar Jesus. Eu quero lembrar aos irmãos que eu estou fazendo utilização da versão Almeida Revista e Corrigida. Talvez a sua versão esteja um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. Amém? Então, aqueles servidores, aqueles soldados, eles foram para prender Jesus. Só que quando chegaram lá para prender Jesus, começaram a ouvir a pregação de Jesus. E como é que prende um homem com uma pregação dessa? Como é que prende um homem cheio do poder de Deus? Os soldados vão, quando vê Jesus pregar, eles participam do culto e vão embora. Ouve a pregação do evangelho e volta para casa. Quando chegam lá onde é que estavam os sacerdotes, falam assim: ué, mas cadê ele? Ele quem? O rapaz que vocês foram prender? Ah, nós nunca vimos ninguém pregar desse jeito. Nós ficamos apaixonados pela pregação desse Jesus. Vou falar para você a verdade, sacerdote. Eu queria ter ficado lá, não queria ter voltado aqui, não, porque aquele homem prega de verdade. Aleluias. Nós nunca vimos, olha a resposta, irmãos. Nunca vimos ninguém pregar desse jeito. Nunca vimos ninguém anunciar dessa forma. Ficamos maravilhados. Aí a resposta daqueles senhores, daqueles sacerdotes mas até vocês foram enganados. E depois, um pouquinho mais para frente, vocês vão ver Nicodemos intercedendo, né? Intercedendo. Lá em João 7, vocês vão ver um pouquinho mais para frente, Nicodemos ali já intercedendo, no verso 50. Você vê que Nicodemos aparece no capítulo 3 falando: olha, nós sabemos que o Senhor é o Cristo. Sabemos que tu és enviado de Deus. A gente não fala. Isso acontece na sua vida também, irmãos. As pessoas sabem que Jesus está na sua vida. As pessoas sabem que Jesus está trabalhando na tua família. As pessoas sabem que Jesus está mudando a tua história. Elas não querem aceitar, mas no particular elas falam. Quando coloca a cabecinha no travesseiro, elas falam assim: Jesus está na vida daquele varão. Jesus está na vida daquela varoa. Naquela família ali tem Jesus. Eu sei, ele é poderoso, mas eu não vou reconhecer agora. Eu não quero falar para ele, eu não quero dar o braço a torcer. Muitas pessoas da tua família, olha para isso, muitas pessoas da tua família têm visto e têm olhado a mudança que Jesus tem feito no meio da tua família, mas não quer aceitar por arrogância e por orgulho. Mas fica tranquilo, Jesus já começou a pegar ele, já começou a pegar ela, viu? já vai estar dando glória igual você dá, já vai estar entrando no manto, igualzinho, aleluia, santo é o Senhor. É isso que estava acontecendo. A autoridade, esse é o primeiro tópico que nós destacamos. Jesus, ele tinha autoridade para ensinar. O poder de Deus nos lábios daquele homem. E é por isso, irmãos, que sempre que os discípulos viam alguma coisa, eles falavam assim: que homem é esse? Que homem diferente é esse? Aleluias. Então, Jesus, ele não dá o quê? Ele não dá espaço para hipocrisia. Não dá. O que é hipocrisia? Falar uma coisa e viver outra. Né? Ou viver uma coisa e falar outra. Jesus não fazia isso. Agora, os fariseus, escribas, saduceus e mais algumas outras classes, eles faziam isso de forma recorrente. Dá uma olhadinha aí em Mateus capítulo 23, verso 4. E é por isso que eu digo, irmãos, não tem como não fazer, não correr para uma comparação imediata. Quem era Jesus e quem eram esses homens? O evangelho que Jesus pregava e a lei que esses homens pregavam era diferente, irmãos. Jesus falava as mesmas palavras de forma diferente. Olha o que diz aí, Mateus 23, verso 4. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar,
e os põe sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Jesus está falando, irmãos, das práticas dos escribas e fariseus, que colocavam fardos pesados sobre o povo, leis pesadíssimas sobre o povo, mas eles não viviam. E Jesus está denunciando eles. Está falando, então, peraí, a forma de vocês dirigirem a igreja, a forma de vocês cuidarem do próximo é assim? Colocam um fardo pesadíssimo sobre os ombros dessas pessoas, mas vocês nem com o dedo querem mover? Vocês não seguem? Então, vocês falam uma coisa e vivem outra? Não é a repreensão, se não me falha a memória, em Gálatas 2, a repreensão de Pedro com Paulo, ou Paulo repreendendo Pedro? Quando Pedro traz um jugo para os gentios, mas daqui a pouco está lá comendo com os gentios, Paulo fala, mas peraí, você fala para eles fazer uma coisa e você vai lá e faz outra? Que negócio é esse, Pedro? Paulo mesmo diz, eu repreendi Pedro na cara, na face. Falei para ele, deixa de ser atrapalhado, homem. O que você fala, viva. Então, Jesus está mostrando, e a comparação é imediata, irmãos. Eu não sei você, mas eu sou imediatista nessa questão. Jesus era um homem que pregava e vivia o que pregava. A saber, os fariseus, eles andavam com o decálogo. Não só o decálogo, mas eles andavam ali com toda a Talmud, né? com a Torá debaixo do braço, gravado na mente, porque era uma lei passada por Deus desde a antiguidade. Que os pais sentassem ali na pedra ou em qualquer lugar e ensinassem os seus filhos a lei. Todo judeu que se prezasse, ele tinha um conhecimento da lei, principalmente os mestres, os rabinos. Então, eles ensinavam uma coisa e viviam outra. Eles sabiam que amar ao próximo era um mandamento, mas eles não praticavam. Acima disso, eles traziam prejuízos psicológicos, prejuízos espirituais. Na verdade, as leis deles impediam o povo de chegar a Deus. Ou seja, nós somos santos e íntimos de Deus. Nós somos os intercessores entre vocês e Deus. Vocês devem se submeter às nossas vontades. E Jesus vem quebrando tudo isso, irmãos. É isso, irmãos. João, o Batista, antes de iniciar o ministério de Jesus, ele já pregava no deserto. E quando os fariseus vinham, ele já chamava logo de raça de víbora, de homens venenosos, portadores de morte. Então, a característica do falso mestre é essa, de trazer julgos pesados, não bíblicos, pesados, do homem, do pensamento, maquinado pelo homem, para manter as pessoas sobre as suas rédeas, sobre as suas vontades. Então, a primeira coisa que Cristo tinha era a autoridade. Ele não era um contador de história. Não quero fazer comparação, irmãos, com os púlpitos de hoje em dia, mas nenhum dos irmãos aqui é inocente a ponto de acreditar que todos os púlpitos está com pastores e líderes com a vida reta com Deus, porque não tem. Existem muitas anomalias, muitas aberrações por aí. Pessoas que falam uma coisa e vivem outra. Então, Jesus tinha autoridade, porque ele vivia o que ele falava. Jesus não só tinha autoridade para ensinar, como ele também tem. Jesus não só tem autoridade para ensinar, porque o Espírito Santo está agindo, aleluias, aqui na minha casa e assim também na sua. O Espírito Santo é o agente, é o paracletos, né? É o advogado, é o intercessor, é o vento, é a pneuma, aleluias, é o sopro de Deus. O Espírito Santo continua agindo, então o Senhor Jesus continua ensinando. João, capítulo 14,
verso 26, né? E o Espírito Santo, aleluias, o Consolador, oh glórias, ele vos ensinará, mas não só ensinará, como também vos fará lembrar das coisas que eu já vos disse, que eu vos ensinei. E também, irmãos, João 16:8, o Consolador, o Espírito, o apneuma, o Paracleto, ele convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Aleluias! Ele convencerá. Então, o Senhor, sem sombra de dúvidas, o próprio Deus, oh glória, continua nos ensinando, continua nos direcionando, sem sombra de dúvidas. Mas não só Jesus prega e fala pela autoridade, como também ele tem a autoridade para curar. Alguns fatos interessantes envolvendo curas são apresentados para mostrar a autoridade de Jesus sobre enfermidades, como cumprimento profético, a cura de um leproso que se prostra diante dele. Mateus 8, de 2-4, aonde nós fizemos a leitura. Aquele leproso vai e se prostra diante de Jesus. O que acontece, irmãos? Aí a resposta você já tem aí na sua casa, né? O que acontece quando um leproso se prostra diante do Senhor da cura, do médico dos médicos, né? O que acontece? O que acontece? A resposta você já tem aí, porque o Espírito Santo já falou no teu coração. O Pai de misericórdia, o Abba, ele perdoa na hora, ele cura na hora. Se prostrou diante de Jesus, irmãos, disse assim: Senhor, eu me humilho porque eu sou pequeno e o Senhor é grande, eu sou fraco e o Senhor é forte, eu me prostro pedindo clemência. E o Senhor fala: olha, eu quero te limpar, eu quero te curar, né, Senhor? O Senhor pode me curar? Eu posso, eu quero te curar, né? É o desejo que eu tenho, é de te curar, é de limpar o teu coração, é de limpar as tuas feridas, é de sarar as suas chagas. Aleluias! Santo é o Senhor. Eu já estou sentindo aqui uma glória, aleluias, um poder de Deus aqui no meu coração, irmãos. Aleluias! Santo é o Senhor dos exércitos. Se posso, eu quero, seja limpo. Mas não só ali em Mateus 8:2, como também do verso 5-10, na situação daquele centurião. Irmãos, olha o que o texto vai dizer, e eu quero ler com os irmãos, do verso de 5-10, diz assim, ó: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa. Olha a situação do criado, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Oh, glórias! Oh, aleluias! Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E o meu criado, ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Santo é o Senhor dos exércitos. Aí lá no verso 13, o Senhor vai dizer assim, ó: então disse Jesus ao centurião: vai e como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aleluias! É importante entender, irmãos, que antigamente também se cria
que a possessão demoníaca é uma espécie de cura. É uma espécie de cura. Olha o que está acontecendo com o servo desse centurião, desse senhor de 100, né? Senhor de uma guarda de 100. Ele está paralítico e atormentado espiritualmente. Muito atormentado. O Senhor Jesus não só cura ele desta paralisia, como também o liberta do espírito maligno, do espírito que atormenta. Eu acredito que você deve conhecer ou já ouviu falar de alguém que está atormentado. Como que é ruim, irmãos, ter a mente atormentada, possuída por vozes estranhas, a saber, demônios. Como que é difícil uma pessoa paralítica e atormentada. E o Senhor Jesus Cristo só dá uma palavra. Jesus fala assim, ó, eu quero ir na tua casa. Eu tenho o desejo de entrar na tua casa, porque a autoridade está sobre mim, e quando eu entrar na tua casa, eu sei que eu vou curar, eu sei que eu vou libertar, porque eu sou um Deus que possui autoridade. Eu não possuo autoridade, né? Eu sou autoridade. O Senhor, ele é autoridade. Mas vendo a fé daquele homem fala assim, olha a humilhação, irmãos. Situações muito parecidas. Olha que coisa linda. O jovem leproso, ele chega e se prostra. O centurião, com uma posição elevada, ele se humilha, dizendo, Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas eu queria tanto que o Senhor desse apenas uma palavra. Ah, Jesus, oh glórias! Apenas uma palavra, Jesus, e eu sei que tudo vai mudar. Eita, glória! Reconheceu a autoridade, se prostrou moralmente. Aleluias! Uma palavra em nome de Jesus. Uma palavrinha, irmãos, que vier do céu sobre a sua casa, sobre a sua família, uma palavrinha do Rei da Glória, coloca tudo no lugar. Aleluias. Uma palavrinha, o paralítico volta a andar. Uma palavrinha, o que estava possesso é liberto. O poder, irmãos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, vigente, atuante ainda nos nossos dias. Autoridade para curar. Mas não é só isso, não. Se você observar, e olha, e Mateus vai relatando. Eita glória, Deus abençoe a vida desses homens. Aleluias. E Mateus relatando, não, mas Jesus não fez só isso, não, Jesus fez mais. No verso 14, Mateus vai dizer que Jesus entra na casa de Pedro. Mateus 8,14. E Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre, ou ardendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Oh, aleluias, glórias a Deus! O que eu acho interessante aqui, irmãos, é que Jesus vai direto no lugar da produtividade. Recebe essa palavra de Deus aí, aleluias. Tem muito crente que pode produzir muito para Jesus, mas está enfermo no lugar do trabalho, no lugar de operar, no lugar da obra. Então, o Senhor Jesus, a mulher estava com febre. Por que a gente não poderia pensar assim, não? Por que Jesus não foi e colocou a mão na cabeça dessa mulher, né? Por que Jesus não só ministrou uma palavra? É porque Jesus olhou nela e viu nela o serviço, o trabalho, olhou nela e viu que ela tinha muito para produzir naquele ambiente. Então Jesus vai, pega na mão daquela mulher e quando ele toca na mão dela, aleluias, aquela mulher ela é liberta de todo o mal. O que acontece, irmãos? A mão que estava paradinha começa a trabalhar. Eita, glória, recebe aí de Deus, aleluias. O Senhor Jesus, ele tem a vontade de tocar e ele vai tocar, aleluias. Ele vai tocar no lugar que está parado.
no lugar que está enferrujado. De repente, o Senhor colocou um dom na sua vida aí, e o dom está enterrado, o dom está enferrujado. Aí o Senhor Jesus, agora com a autoridade da cura, aleluia, saramasui, querimanas, oh, glórias, com o poder da cura, ele vai tocar curando. Para quê? Para que o exercício para o qual você foi chamado venha se desenvolver. Santo é o Senhor dos exércitos. A autoridade para curar está nesse nome, irmãos. Aleluias. Nome poderoso, nome sobre todo nome, é o nome do Senhor Jesus. No verso 16, oh, aleluias, glórias a Deus. Vai dizer que depois que ele curou essa mulher, irmãos, agora pensa numa mulher que trabalhou. Aleluia, Jesus tocou porque é para produzir mesmo, mas é para produzir com força. Sabe por quê? Deus te deu um dom e às vezes você olha e fala assim, mas a igreja é tão pequenininha, né? Para servir num lugar tão pequenininho, um departamentinho tão pequenininho, para servir numa situação tão pequena. Recebe isso aí, meu irmão. Estava Jesus, Pedro e talvez ali a sua comitiva, alguns discípulos. Mas Deus está falando assim, ó, eu estou tocando no lugar que estava enfermo, eu estou tocando, Ramá, Sei, queria maná, eu estou tocando no lugar que estava enferrujado, porque eu estou enviando uma multidão, aleluias, oh glórias, eu estou tocando no lugar enferrujado, que é para você poder produzir muito, porque está vindo uma multidão aí, aleluias. Aí o verso 16 vai dizer que ao chegar da tarde, trouxeram-lhe muitos. Olha a casa de Pedro aí virando a igreja. Eita glória! Trouxeram-lhe muitos endemoniados. Talvez, irmão, você fica pensando aí, Jesus, manda aqui para minha casa só galáctico, só profeta, só gente com a vida resolvida. Aí Pedro está com Jesus em casa e começa a chegar uma multidão de endemoniados, irmãos. Eita, Jesus, imagina você falando, não, na minha casa não. E Jesus está falando, Pedro, tua casa agora é quartel. Tua casa agora é um depósito de novas vidas, de novas criaturas. A tua casa agora, Pedro, vai ser um lugar de cura. Aleluias! A tua casa agora, Pedro, é um lugar de libertação. Oh, Deus santo, tremendo e poderoso. Aí está Pedro lá, a sogra de Pedro cozinhando ali para umas cabecinhas ali, né? Para uns 10, uns 12, aí de repente começam a trazer uma multidão de gente boa, pastor? Não, uma multidão de endemoniado. Só vinha, Jesus, só vinha endemoniado? Vinha não. Tinha mais alguém acompanhando. Quem, pastor? E com ele, com a sua palavra, ele expulsou dele os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Aleluias! Endemoniados, enfermos na alma, na pele, no osso, na carne, no sangue, nas veias, nos nervos, na coluna, até no DNA, se tivesse enfermidade, Jesus curava. Mas por que o senhor está falando isso, pastor? Porque não tem nada difícil para Jesus, irmãos. Não tem nada difícil para Jesus. Não tem nada impossível. Ele falando lá com Moisés, e Moisés começou a dar desculpa, e eu não consigo, eu não posso. E o Senhor fala, Moisés, espera aí. Quem é que fez a boca do homem, Moisés? Eita, Jesus, aleluias. Quem é que fez a boca do homem, Moisés? A gente, muitas vezes, irmãos, a gente chega para Jesus apresentando dificuldade de problema. Jesus está falando, qual que é o problema, varão? Qual que é o problema, varão? Não fica dando desculpa, não. Não fica dando diagnóstico. O que o médico fala, para mim, pouco importa. Qual é o problema? Aleluias. É só chegar com o problema. É só apresentar o problema. Aleluias. Então, Jesus, irmãos, ele chega na casa de Pedro e ele vai curar uma mulher de uma deficiência. Eu não sei. Eu acredito que não era café. Mas talvez tinha café. Vamos supor que era café, irmãos. Naquela época não tinha as máquinas que tem hoje, né? Na igreja, nas casas.
Talvez era um coador, né? Vamos aqui trazer para o nosso mundo. Aquela mulher que estava fazendo café para 12 passou a fazer café para uma multidão, né? Você que está traduzindo para 10, vai traduzir para uma multidão. Você que está recepcionando 10, vai recepcionar uma multidão. Então, o Senhor tem pressa, aleluias, em curar esta enfermidade, aonde Ele colocou o dom na sua vida, para que você possa aprender a recepcionar multidões, porque estão se levantando. Estão chegando aí, varão e varoa do Senhor Jesus Cristo. Fala, Senhor, está aqui o lugar da enfermidade. E Jesus, então, irmãos, vai liberar a palavra de cura, porque ele tem autoridade para ensinar, mas ele também tem autoridade para curar. Aleluias! Bendito é o Senhor dos exércitos. É importante, irmãos, nós refletirmos a respeito desse assunto, porque é algo que é vigente, que está patente na nossa época, o poder do Senhor Jesus Cristo revelado sobre a sua igreja, manifesto sobre a sua igreja. A graça, irmãos, a glória, ela está manifestada aí para quem quiser. Para quem quiser. Está me acompanhando esse versículo de Apocalipse 22. Quem quiser, toma de graça, já foi dada, já foi liberada. Se não me falha a memória, o verso 17, né? Se de repente eu errei aí, por favor, me corrijam, nos ajude aí. O Espírito e a noiva dizem, vem, e quem tem sede, venha. O Espírito e a noiva, o Espírito de Deus e a noiva é a igreja, sou eu e a você, diz, vem, e quem quiser, venha. E faz o quê, pastor? Toma de graça da água da vida, toma de graça do poder do Senhor. Aleluias, bendito é o Senhor dos exércitos. Irmãos, observando essa palavra, no verso 17 aqui de Mateus 8, vai dizer assim, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isaías 53, 4. Jesus está falando, olha, Isaías já vinha falando, Mateus está relatando, olha, eu estou aqui na frente dele, eita glória, e o que Isaías falou lá atrás, eu estou escrevendo para vocês, é lógico que não foi simultâneo a escrita, irmãos, foram alguns anos depois da ascensão de Jesus, mas Mateus está relatando, esses olhos aqui viram, aleluias, oh, bendito é o Senhor, o que Isaías dizia, ele fez, ele operou, ele levou as enfermidades, as dores, os temores sobre ele. O poder de Deus sobre a vida dele. Cumprimento da palavra e da promessa. Mas Jesus não tinha só poder para ensinar, não tinha só poder para curar, mas ele também tinha autoridade para perdoar pecados. A Jesus. Quando eu olho para mim e para vocês, irmãos, eu vejo seres humanos fracos, limitados, porque somos. Vocês são mais fortinhos do que eu. Eu sou mais fraquinho, dou umas vaciladas, né? E peço perdão logo, corro logo para pedir perdão, para não ter problema com Jesus, né? Eu posso ter problema com o inimigo, com o Satanás, né? Com o capiroto, como diz os outros por aí. Posso ter problema com ele, mas ter problema com Deus, irmãos, não queira ter problema com Deus, não. Ter problema com a criatura, tudo certo, mas ter problema com o Criador, aí é complicado, né? Hebreus 10 vai dizer, olha, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, né? Então, arrumar problema com Deus de forma alguma. Jesus tem poder para, autoridade para perdoar pecados. Por quê, irmãos? Porque era algo muito recorrente na época dos judeus, ainda tem algumas religiões que acreditam realmente nisso, que a enfermidade que tem na vida de alguém é por causa do seu pecado.
Em algumas situações, sim, porque nós sabemos da condição, do Deus que condiciona algumas situações. Ah, pastor, que é isso? Deus condicionar uma situação, pastor? Isso aí é conversa. Não, isso é Bíblia, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar a mim e se arrepender dos seus pecados, aí então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uma condição. E isso está em... Oh, Jesus. 2ª Crônicas 7,14. Amém? 2ª Crônicas 7,14. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Deus está condicionando a sua escolha. O que você quer? Uma condição. Deuteronômio 30, verso 19. Hoje eu coloco diante, eu tomo hoje os céus e a terra como testemunha, que eu coloco diante de vocês, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí ele ainda dá um conselho: escolhe, porém, a vida, para que você possa viver muitos anos, né? Que as suas gerações sejam abençoadas. Condição. Deus está condicionando. Em algumas situações é condição, em outras é misericórdia pura, né? Misericórdia pura. Então, irmãos, graça pura. Então, nós vemos que o Senhor ele tem o poder para perdoar os nossos pecados. E antigamente, se cria muito nisso, que o pecado de alguém estava condicionado, ou a doença de alguém estava condicionada ao seu pecado. Quer um exemplo? João 9. Os discípulos olham aquele jovem com problema de visão, cego, aí eles falam assim: mestre, quem é que pecou? Foi ele ou foram seus pais, para que ele estivesse assim? E o Senhor Jesus responde: não foi ele e nem os seus pais. Isso acontece para que a glória, eita, aleluias, para que a glória de Deus seja revelada, seja manifesta. Aí, irmãos, eu vou fazer uma ligação com Ageu. Ageu, capítulo de número 2, no verso de número 9. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória chamada Jesus Cristo se revela, oh Deus Santo, para curar, para salvar, para libertar, ou seguindo a sequência do nosso raciocínio, a glória de Deus se revela para ensinar, para curar e para perdoar pecados. Aleluia. Ao trazer a Jesus um paralítico, estava claro que queriam que o homem fosse curado de sua paralisia. Mateus capítulo 9, verso de 1 a 6. Mateus capítulo 9, verso de 1 a 6. Eu quero ler correndinho com os irmãos, e diz assim: E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, reconhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais difícil? Dizer ao paralítico: perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluias! Autoridade para perdoar pecados. Ele tem autoridade para perdoar pecados. Aí, então, ele vai dar aqui, irmãos, uma direção. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Olha como que Jesus era diferente daqueles mestres. Daqueles, entre aspas, mestres, daqueles pseudos mestres, daqueles falsos mestres. Por que que Jesus era diferente? Enquanto os fariseus, saduceus e rabinos da época tratavam os enfermos, os samaritanos, né, os leprosos,
de forma indiferente, eles não se aproximavam, porque eles tinham medo da enfermidade. Eles não se aproximavam, porque tinham medo dos possessos. Eles não se aproximavam também por uma questão de poder. Nós somos elite, vocês são povo, ralé. Era assim, irmãos. Mas Jesus, quando ele olha esse homem, é importante entender que esse homem não havia ainda levantado a mão e dizendo: Jesus, eu quero o Senhor como meu Salvador. Era um paralítico arrastado por 4 amigos. E que amigos! Aí eu quero aproveitar aqui para dizer para você: se aproxime de quem te leva para mais perto de Deus. Se aproxime de pessoas que vão te chamar para oração, para jejum, para ler a palavra, né? Se aproxime de pessoas que querem te levar para mais perto de Deus. Em nome de Jesus. Mas o Senhor, misericordioso, compassivo, benigno, ele olha para esse menino, e quando eu estava lendo, irmãos, me fez um claque. E eu falei: não, peraí, será que está escrito certo? No verso de número 2, Jesus olha para esse jovem, para este paralítico, para este separado da sociedade, para essa escória da humanidade, como ele era tratado. Jesus olha para ele e diz assim: filho, filho, o amor de Jesus, irmãos, tratando este homem que ninguém dava nada por ele, aqueles amigos bons, homens de bom coração, conduzem até o mestre. Jesus podia falar aleijado, doente, enfermo, pobre, cego e nu, mesmo ele sendo o rei da glória e conhecendo a condição desse homem. Ele olha para esse homem e diz: filho, aleluia, filho, não fica triste, tenha bom ânimo, sinta alegria, filho, eu te amo, filho, a tua luz chegou, o teu milagre está aqui, filho, a resposta que você precisava para a tua vida está diante de você, filho, tenha bom ânimo, aleluias. Jesus não vai direto no pecado dele. Jesus não vai direto na enfermidade dele. Jesus vai tratar ele da situação pecaminosa que ele encontrava. Como assim, pastor? Libertando ele. Libertando ele do peso do pecado. Por que Jesus vai falar primeiro do peso do pecado? Porque Jesus estava se revelando como rei. É importante entender que Mateus descreve Jesus como o rei. No capítulo 1, quando Mateus está ali ministrando a genealogia de Cristo, Mateus está ressaltando ali, em primeiro ponto, que ele é rei segundo a ordem terrena, e que ele é rei segundo a ordem celestial. Ele está dizendo, ele é rei de todo ângulo de vista. O rei da glória está no nosso meio, aleluias. O Senhor dos exércitos habita em nosso meio. Mateus capítulo 1, verso 21 vai dizer, Emanuel, Deus conosco, aleluias, Deus conosco. Então, o Deus conosco, o Emanuel, vai dizer para aquele homem, olha, eu não vou dizer para você, levanta e anda primeiro. Primeiro eu vou tirar esse peso que te arrasta. Porque o pecado, irmãos, é um peso na vida do cristão. Muitas vezes, irmãos, quando nós encontramos um irmão em pecado, você sabe como que um irmão em pecado ele age? Ele sabe que ele está errado. Quando ele te encontra e ele quer falar de Jesus, porque tem alguma coisinha aqui dentro, aleluias, né? Como dizia Jeremias, né? O capítulo 19, né? Tem um fogo que arde, que queima no meu peito, que não me dá descanso. O cristão, quando ele está em pecado, ele sabe o lugar que ele tem que voltar. Ele sabe qual é o lugar dele, a casa que ele deve estar.
Mas o pecado é um peso. O pecado causa vergonha. E muitas vezes, irmãos, quando nós encontramos alguém que está em pecado, lógico, não vamos exaltar a pessoa, colocar ela num pedestal, mas devemos tratar com amor. Não pisar mais e atacar mais o pecado que ela tem, porque ela sabe que ela está errada. Então Jesus vai libertar esse homem do pecado. Por quê? Porque o pecado é uma bola de ferro, ou duas bolas de ferro, uma amarrada em cada pé, que impede o crente de evoluir, tira ele da comunhão. Tira ele da comunhão, tira ele da condição racional de dizer: o Senhor é o meu rei, é o meu provedor, ele me fez uma promessa. Então o pecado vai enfiando a pessoa dentro de um poço, de um abismo profundo, para que ela não consiga se libertar. Então Jesus primeiro vai tirar este homem, este paralítico, dessa prisão profunda, fazendo o quê, pastor? Libertando ele do pecado. Libertando ele do pecado, o primeiro passo para a cura na nossa vida, na nossa alma, no nosso pensamento, é sermos libertos do pecado, da condenação. Então Jesus olha para ele e fala assim, ó, perdoado estão os teus pecados. Aí os fariseus que estavam ali, e era a elite que estavam ali. Lembrem que eles estavam tramando uma forma para poder pegar Jesus. Quando eles estão ali, vem aquela situação e falam, não, peraí, agora ele já foi longe demais. Agora ele já foi longe demais. Ele está dizendo que ele está perdoando pecado? Não, quem pode perdoar pecado é só Deus. Irmãos, eles não estão dizendo isso para Jesus. Cochicham e pensam. Agora, vamos refletir aqui juntos a condição de Jesus. Nós, quando estamos em um ambiente, nós não conseguimos saber o que as pessoas estão pensando de nós. Às vezes recebemos um abraço, mas a mente, o coração da pessoa está dizendo totalmente o contrário. Não é um abraço de amor, é um abraço de ódio. É um abraço de obrigação. Nós não conseguimos imaginar o que passa no coração das pessoas do nosso lado. Não conseguimos sondar a mente das pessoas. Mas Jesus está ali, no lugar, perdoando o pecado e prestes a dar o veredito final para aquele homem. E Jesus está ouvindo os pensamentos, sondando os burburinhos, as fofocas. E Jesus fala, observando e recebendo aquele monte de conversa e ouvindo todo mundo ao mesmo tempo. E aí a gente fala, como é que pode? Aí eu lembro você, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é alfa, é ômega, é princípio e é fim, ele é a brilhante estrela da manhã, é o lírio do vale, a rosa de Saron, é a brilhante estrela da manhã, ele conhece todas as coisas, ele é o rei da glória, existem mais de 7 bilhões de vozes no mundo e ele consegue identificar todas, aleluia. Oh, glória! Santo é o Senhor dos exércitos. Jesus identifica aquele monte de voz falando contra ele, pecando contra a sua glória. E aí Jesus fala assim, por quê que vocês estão arrazoando isso aí no coração de vocês? Logo os fofoqueiros, irmãos, ficou assustado e falou, mas peraí. O homem está revelando nossos pensamentos. Lembra o Salmo 139? Davi era um homem muito sábio, irmãos. Davi tinha o Espírito de Deus na vida dele. Davi dizendo, ó Senhor, tu me sondas e me conhece. O Senhor me sonda e me conhece. Aleluias. Jesus fez ali, irmãos, um raio-x. Se minha avó tivesse viva, Jesus bateu uma chapa ali, direto daqueles homens. E sondou o coração deles. Maldade, pecado contra o nome do Senhor. Então Jesus olha para eles e fala assim, para que vocês possam entender, já que na cabeça de vocês uma pessoa ela está doente por causa do pecado,
Pega o mistério aí. Já que na cabeça de vocês, uma pessoa, ela fica doente por causa do pecado, eu estou falando assim, perdoados estão os teus pecados. Mas para vocês entender que para mim tanto faz perdoar pecado como mandar levantar, eu digo agora para você, paralítico, para que esses incrédulos aqui possam entender que eu perdoei os seus pecados. Aleluias. Para eles saber que eu perdoei o pecado de vocês, enfermidade vai embora da vida desse homem. Homem, levanta, pega o teu leito e anda. Para que quando eles verem você andar, paralítico, eles entenderem que os seus pecados foram perdoados. Aleluias. Autoridade para perdoar pecados, e Jesus, irmãos, fazia e mostrava que ele era o Rei da Glória. Certa feita, indagado, você está dizendo que você é o Cristo? Ele falou, não estou dizendo não. Os meus sinais dizem quem eu sou. Aleluias. Oh, glórias. E esse Rei da Glória, meu irmão e minha irmã, ele habita em sua vida. Ele habita com você. Ele é um Deus transcendente, que está tão longe, tão longe, tão longe, que mesmo que pegássemos o foguete mais potente, mais veloz, mais capacitado para aguentar as pressões atmosféricas, não chegaríamos nele, de tão longe que ele está. Mas ele também é um Deus imanente ou iminente, que ele se faz tão pequenininho assim, que ele mora aqui dentro do meu coração e do seu. Aleluias, oh glórias. Ele é Deus de longe e de perto, irmãos. Ele tem autoridade para ensinar pelo Espírito Santo, ele tem autoridade para curar pelo poder do Espírito Santo, ele tem autoridade para perdoar pecados. O seu pecado é perdoado por causa dele. Você é curado por causa dele, você entende os mistérios do céu por causa dele, aleluias. Oh, glórias! E quem é que conferia essa autoridade? O Deus Todo-Poderoso. Mateus capítulo 1, verso de número 22 e 23. Mateus capítulo 1, verso 22 e 23. Vai nos dizer assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido é Deus conosco. Aleluias, glórias a Deus. A autoridade do Senhor, uma autoridade de rei de Israel. Capítulo 2, verso 6. Diz assim: e tu, de Belém da terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Aleluias! É o guia, é o apacentador das ovelhas. João 10, Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. Aleluias! Eu não sou qualquer pastor, eu não sou pastor, eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. As suas ovelhas ouvem a sua voz e para ele correm. Aleluias! Esse é o verdadeiro pastor, irmãos. Ele fala assim: ó, eu não só sou o bom pastor, como eu também sou a porta, e as minhas ovelhas passam por essa porta e encontram pastagem, aleluias, encontram alimento para a sua alma. Ele é, irmãos, em nossas vidas. Mateus capítulo 4, verso de número 14 e 15, bendito é o Senhor dos exércitos, vai nos dizer assim: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, e a Galileia das nações. O levantamento, o comissionamento do Senhor aos seus discípulos, ali levantando e estruturando a sua igreja, que hoje, irmãos,
sou eu e é você. Ele é o Senhor da igreja. Ele visitou as terras que estavam em trevas, as terras que estavam abandonadas, largadas e dominadas pelo ódio, pela inveja, pela ira, pela maldade, e ele trouxe paz aos corações que estavam atribulados. Ele se levantou, irmãos, para poder trazer liberdade ao cativo e oprimido, dizendo lá em Mateus 11:28, vinde a mim, vós que estáis cansados, fracos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e o meu jugo, que é suave, que é leve. Aleluia. Jesus está falando, larga este fardo, meu filho e minha filha, larga esta cama de lado, levanta. Isaías 61 diz, levanta e resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Ele é o sol da justiça que ilumina o nosso pequeno coraçãozinho. Ele é o sol da justiça que traz claridade. E o Senhor Jesus diz, aquele que caminha de dia não tropeça, então caminhe debaixo da luz e da proteção do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluias, santo é o Senhor. Mateus 21, verso 4 e 5. Bendito é o Senhor. Mateus 21, verso 4 e 5. Oh, glórias! Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui, irmãos. Oh, aleluias! Mateus 21, 4 e 5. Ele vai nos dizer da seguinte forma. Olha só, irmãos, a humildade do Senhor Jesus. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, dize a filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga, para ir, irmãos, trazer a nós que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não escolheu só a casa dos ricos, ele não escolheu a casa dos abastecidos, ele não escolheu a casa dos perfeitos, não, ele escolheu a minha casa, ele escolheu a tua casa, ele falou, eu vou entrar na casa do humilde, do necessitado, do aflito, do angustiado, eu vim para esses que estão perdidos, que falam, eu sou fraco mesmo, Jesus, mas eu dependo da tua misericórdia, eu sou limitado mesmo, Jesus, mas eu dependo do teu amor, Senhor, mesmo que for das migalhinhas que caem da mesa dos filhos, aquela cananeia falando para Jesus, e ele fala, eu nunca vi tanta fé assim, aleluias. Que haja a mesma humildade, irmãos, que houve em Cristo Jesus na nossa vida. Ele poderia vir montado nas carruagens reais, nas mais gloriosas. Os judeus aguardavam Jesus como um rei poderoso nas artes terrenas, mas deixa eu te dizer uma coisa, os judeus estavam aguardando Jesus como um imperador potente, para matar os outros soldados. Os judeus estavam aguardando Jesus para se transformar em um imperador aonde ia fazer novos escravos. Os judeus estavam aguardando Jesus para exaltar eles como homens e dar posições de honra e de glória. Mas Jesus veio só para falar, ei, meu povo, eu não vim para estabelecer reino terreno, não. O meu reino é celestial. Eu só vim para buscar, para tirar vocês desse âmbito terreno e corrompido e levar vocês para um céu de glória. Aleluias! Santo é o Senhor. Ele diz, olha, eu não vim para fazer prisioneiros. Olha, eu não vim para matar, pelo contrário, eu vim para dar vida e vida em abundância, eu vim para trazer vida eterna, eu não vim para fazer escravos, eu vim para fazer herdeiros,
co-herdeiros comigo. Santo é o Senhor dos exércitos. Enquanto na mente pequena deles, irmãos, eles imaginavam um rei terreno, Jesus vem dizendo, não, o meu reino é muito maior do que esse. O meu reino é muito mais glorioso do que esse. As ruas de vocês são pobres e fracas, as ruas do meu reino são de ouro, os muros de cristal, de pedras preciosas. No meu reino não há maldade, não há escravos, só há servos, só há filhos, aleluias, no meu reino só há escolhidos, bendito é o Senhor dos exércitos. Então ele vem e diz, eu vim para curar, eu vim para sarar, eu vim para libertar, e eu vim para trazer paz ao coração daquele que está aflito. Maldade não há em mim, meus servos, maldade não há em mim, meus discípulos. Quando Pedro ali, todo afoito, corta a orelha de Malco, Jesus vai lá e cola a orelha de volta e fala, Pedro, eu não vim para enterrar ministério, eu vim para constituir ministério, Pedro, aleluias. Eu vim para trazer vida a esta humanidade aflita e sofrida. Irmãos, ele tem para nós muita glória, muita graça, muita paz. Em nome de Jesus, o nosso mestre é um mestre de autoridade. Aleluias! No ensino, na cura e no perdão de pecados. Ele tem autoridade. Se você cometeu um errinho contra o irmão, você vai, pede perdão e ele não perdoa, não tem problema não. Tem um lá no céu que perdoa pecados. Se alguém está falando, você vai para o inferno por causa desse pecado, fala, vou não, bobinho, vou não, bobinha de Jesus. Tem alguém no céu que perdoa pecados, foi ele que morreu. Então, em nome de Jesus, irmãos, guarda esta palavra no teu coração. O nosso Jesus é poderoso e ele é autoridade sobre toda autoridade. Algumas vezes, irmãos, a gente fica triste. Por quê? Porque o médico deu um diagnóstico. O médico é o quê? O médico é uma autoridade na área da saúde. Ele é uma autoridade na área da saúde. Às vezes nós vamos para uma situação no fórum, aonde estamos passando por um litígio, por um processo, por uma disputa, e o juiz vai lá e dá causa perdida. E aí a gente fica triste. Por quê? Porque o juiz é uma autoridade. Às vezes nós estamos passando por um processo da escola onde vem ali um diagnóstico, ó, não vai dar certo. Por quê? Porque o professor e o diretor da escola é uma autoridade. Às vezes vem alguém, um patrão no trabalho, um chefe, fala assim, ó, eu vou te mandar embora por causa disso, disso, disso. Você fala, mas eu precisava tanto desse trabalho, mas você fica triste. Por quê? Porque o chefe, o patrão é uma autoridade. Mas deixa eu te trazer uma boa nova. O Senhor Jesus Cristo é autoridade sobre autoridade. É ele que manda no juiz, é ele que manda no médico, é ele que manda no patrão, é ele que manda no diretor, é ele que manda no chefe. Fala assim, autoridade sobre autoridade é o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É ele que dá a última palavra. Se ele não falou que acabou, então não acabou. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos. Que essa palavra fique na tábua do teu coração. Eu quero aqui, então, devolver a palavra ao nosso pastor. Aleluias, glórias a Deus.